Boa noite. Vão chegando aí, meu povo, aos pouquinhos. Não esqueçam de pegar um copo de água para fluidificar, que isso é importante. Dentro do Evangelho, vocês já sabem. Então, coloca um copinho de água aí do lado para ir fluidificando, para todo mundo poder tomar uma aguinha bem abastecida com as energias que vão nos equilibrar e nos auxiliar durante a semana aí. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Jane. Oi, Rodrigo. Bem-vindos à minha casa. Vamos lá, vamos dar mais um tempinho para o pessoal chegar. E hoje eu vou iniciar, depois da prece, eu vou iniciar com um textinho do Lições para o Alto Amor, de Hermance do Fogo. E depois a gente vai partir para o Evangelho mesmo, tá? Para a gente ler uma parte aqui para ver o que vai cair para a gente de mensagem, de reflexão para a noite de hoje, que com certeza vai servir aí ao longo da semana para nossa reflexão. Eu sei que tem uma galera que leva um tempinho para encontrar o vídeo, porque ele fica rodando aí, né? Aí, tipo, às vezes a pessoa, começou, aí conecta para a gente poder fazer o evangelho. Então, no meu relógio é 8h32. Não sei se tem alguém de repente meio atrasado, mas vamos lá, vamos começar. É importante a gente sempre manter o horário, né, nesses evangelhos também. Lembrando que são 30 minutos. Se eu passar disso, me chamem a atenção, porque eu falo pra caramba e eu posso empolgar aqui, beleza? Então tá. Vamos lá, vamos começar com a prece. E vamos colocar na prece de abertura do Evangelho, gente, toda a nossa motivação, toda a nossa intenção para que seja uma semana bem produtiva, bem equilibrada, cheia de luz, cheia de ânimo para a gente fazer tudo aquilo que a gente está se propondo a fazer essa semana, beleza? Não vamos deixar nem cansaço, nem estresse, nem baixa de expectativa, nada interferir nessa semana que vai começar, beleza? Então vamos começar pela prece. Estou empolgada. Acho que foi o tanto de chimarrão que eu tomei nesse feriado todo. Vamos lá. Para quem quiser fechar os olhos, senta bem confortavelmente na cadeira ou no sofá, onde você estiver. Relaxa seus ombros, suas pernas. Percebe como é que está a musculatura do seu rosto, do seu pescoço. E vai mentalizando uma luz branca descendo do alto da sala, lá do teto, em direção ao seu corpo. E essa luz desce escaneando todo o teu corpo, desde o topo da cabeça, descendo pela testa, pelo nariz, passando pela garganta, pelos ombros. E essa luz branca vai descendo, escaneando o seu corpo e limpando o seu corpo de todas as energias densas e que foram se acumulando ao longo da semana, que foram te deixando mais tensa, mais preocupada. E essa luz branca vai passando lentamente até chegar nas suas pernas, dos seus pés, levando para o chão, para o solo, lá para baixo, tudo aquilo que não te pertence mais. Renovando a sua energia, trazendo você de volta em conexão com você mesmo, te trazendo de volta em conexão com tudo que vibra ao seu redor e abrindo espaço para as coisas novas que estão por vir. É neste clima de refazimento que nós damos início ao nosso Evangelho do Lar,
agradecendo a presença dos espíritos amigos, de todos aqueles que comungam do mesmo ideal que o nosso, que é da libertação do nosso pensamento, que é da nossa comunhão com os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja. Então vamos lá. Boa noite, Duda. Boa noite, Cida. Vamos começar com lições para o alto amor. Deixa eu abrir aqui aleatoriamente, vamos ver o que a irmã se nos fala. Climas pessimistas. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Fatos inesperados abatem sobre seus lugares de convivência. Aprendizado e trabalho. Você sente amargura e pessimismo quanto aos desfechos. Instala-se o clima do pessimismo. Comentários e notícias intensificam a gravidade dos acontecimentos, agastando-te um tanto mais. Guarde-se confiante. Proteja-se dos excessos nas provas que te aferem. A vida costuma mudar o rumo dos acontecimentos, prevendo necessidades de seu futuro que por agora não consegue perceber. E nesses quadros repentinos de mudança de curso, quase sempre nada daquilo que você espera chega a acontecer. Respire o ar puro, acalme a mente na hora e não se deixe aprisionar pelo odor tóxico do negativismo que transita no mundo à espera de um clima propício para contaminar e abater. Se você fez o melhor diante dos acontecimentos, aceite os chamados inesperados da prova e avance com destemor, guardando a esperança do melhor, conforme a vontade paternal. Amanhã, você entenderá melhor os exames de agora, se fugir o quanto antes das garras do pessimismo. Esse clima pessimista, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele não é só um clima pessimista que está em nós. Ele é um clima pessimista que está rondando os círculos onde a gente frequenta. Então a gente tem que ter muito cuidado com as energias que a gente permite que entrem em contato com a gente. Quer ver uma coisa que acontece demais? Eu assisto pouquíssima televisão. E quando eu ligo minha televisão, eu já coloco no Netflix ou assisto YouTube, sei lá, tipo, muito difícil assistir canal aberto. Porque eu já percebi que eu não tenho uma estrutura emocional para lidar com Jornal Nacional e com todas as informações que vêm através da televisão. E eu me dou esse direito, sabe? Então, eu seleciono as coisas que eu quero que cheguem até mim, na medida do possível. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado conosco. Se você estiver no meio de uma roda onde começarem a falar sobre tragédias e coisas que são muito, que tiram a sua paz, que você não dá conta de lidar, tenha a liberdade de falar para essa pessoa: olha, não estou afim de ouvir isso agora, guarda isso para você. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Conosco e com o meio onde a gente está. A mesma coisa a gente começar a contar muita desgraça no meio das pessoas, para quê? Né? A gente sabe que as coisas acontecem. Só que ficar lamentando isso, cultuando isso, colocando força nisso, que eu acho que não está certo. Quando a gente comenta demais alguma coisa que não é legal, a gente acaba interferindo no campo energético no nosso, no meio onde a gente está e, consequentemente, das pessoas que estão conosco. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, sabe? E também ter a liberdade de pedir para parar. Mas lembrando aqui que nem a irmã se falou, que não dá para segurar, não dá para permanecer muito tempo nesse campo pessimista. As coisas mudam o tempo todo. A gente tem que ter fé em Deus e no planejamento do Pai, né? E acreditar que o melhor vai acontecer, que essa prova que a gente está passando no momento, ela é apenas transitória. E quanto antes a gente aprender o que ela tem a nos ensinar, mais rápido ela vai embora. Ô, gente, começou de novo a acontecer de mostrar assim, tentando reconectar. Seu vídeo foi pausado devido ao sinal fraco de conexão sem fio.
Então, vocês estão me escutando? Dá joinha aí para eu ver se estão escutando. Deve estar, né? Porque domingo passado aconteceu a mesma coisa. E vocês continuaram me escutando. Vou aguardar. Um joinha. Um. E eu continuo. Um joinha. Aê, beleza. Ok. Vou continuar. Então vamos para o Evangelho. Que o Evangelho, segundo o Espiritismo, meu Evangelho ele é tão rabiscado que nem eu entendo às vezes. Caiu um negócio aqui. Que é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu acho que a gente já leu isso, não leu? Na verdade, uma parte disso em outro domingo. Eu acho que o que caiu aqui a gente não leu ainda. Então eu vou seguir e se a gente já tiver lido, beleza, a gente fica com isso como extra. Sinal de que não entendemos nada e precisamos continuar estudando. Vamos lá. Caiu bem numa parte que fala assim: instruções dos espíritos, dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos se aproximando lhe disseram: por que lhe falais por parábolas? E lhes respondendo disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância, mas para aquele que não tem, lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. Gente, foi impressão minha ou esse coisa que a gente leu? Ah, não, foi Marcos. Tá, aqui é Mateus. Okay. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Agora é Marcos. Não fujam. Não fujam, por favor. A tendência, quando a gente lê alguma coisa do Evangelho, dessas passagens da Bíblia, é as pessoas fugirem porque é muito difícil de interpretar. Mas vamos lá. Vamos para a interpretação dos Espíritos. Dá-se aquele que já tem e se tira aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se gindam fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito. Ele mesmo, pródigo e negligente,
não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai que lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir neste campo, mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem. Que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lave a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que estiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus do amor e da caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. O Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Então vamos lá. Vamos começar aos poucos. Dar-se-á aquele que tem. Poxa, o cara já tem, vai dar mais ainda? Vocês entenderam o que eles estavam querendo falar aqui? Dar-se-á aquele que tem e tira aquele que não tem. Na verdade é o seguinte, o que ele está falando aqui é que no domingo passado, só pegando um gancho, a gente falou sobre isso, sobre todo o conhecimento que a gente já tem dentro de nós, trazido de experiências, sucessivas experiências reencarnatórias que formam o ser. Experiências que nos mostram o que é bom e o que é ruim. O que nos faz crescer e o que nos atrasa na evolução espiritual. Se eu já tenho esse conhecimento, eu faço bom uso dele, o que acontece comigo? Mais eu ganho, mais eu evoluo, mais eu recebo da vida, das relações, do meio onde eu vivo. Eu já tenho todo esse conhecimento, mesmo assim eu não tiro bom proveito dele. Eu opto por continuar negligenciando a minha vida, negligenciando os meus sentimentos, negligenciando a minha forma de viver, impedindo a minha evolução, atrasando, na verdade, a minha evolução espiritual. Aí é que ele fala que se tirará de quem já tem. Eu já tenho, mas não estou fazendo bom uso. Então, esse tirar, na verdade, é uma forma figurada, né? Ele não tira nada. Na verdade, a gente deixa de produzir, a gente deixa de evoluir. Então, eu acho que, para a gente fechar um pouco isso e pegar um pouquinho da leitura inicial, que é o do caso dos pensamentos pessimistas, se eu já sei o caminho, se no íntimo, lá no fundo do meu ser, embora muitas vezes eu tenha algumas dúvidas, mas eu sei que alguma coisa precisa mudar dentro de mim, eu fico parada, eu fico estagnada, ou eu opto por seguir caminhando buscando a minha luz. Eu já tenho as ferramentas, eu já sei como usá-las, eu já tenho todo o conhecimento. O que é que se espera de mim? Que eu plante essas sementes, que eu faça elas germinarem, que eu faça elas crescerem, que eu faça elas se desenvolverem. Que eu faça com que as coisas se tornem mais leves ao longo do meu caminho. E não que eu pare, que eu fique estagnada. Ok, mas tem alguns momentos da nossa vida que as coisas ficam mais pesadas, que a gente perde a nossa capacidade de acreditar em coisas boas, e que esse pessimismo vem com uma carga tão grande que
faz com que a gente demore muito tempo para conseguir sair desse estado. Perceba que eu falei que a gente demora muito tempo, porque chega uma hora sempre que a gente consegue sair dessa situação. Ninguém fica infeliz ou sofrendo a vida toda. E se for isso, pelo amor de Deus, né, gente? Mas assim, em alguns momentos ao longo da nossa caminhada, a gente consegue romper essa onda negativa que se cria ao nosso redor e enxergar um pouco de luz, enxergar um pouco de coisas positivas. É nisso que a gente precisa se apegar. Existem várias formas de a gente fazer isso, seja dentro de uma busca espiritual, de uma busca através da fé, da religião, seja em busca de entender melhor o que está se passando dentro de nós e tentar amadurecer isso, seja vendo o sofrimento do outro e nessa comparação da existência perceber que tem gente que está muito pior do que nós. Isso também faz com que a gente rompa essa cortina escura que a gente cria ao redor de nós diante das situações mais complicadas. É um pouco sombrio isso, mas às vezes acontece, por isso que é muito orientado, às vezes, para que as pessoas que estão há um longo tempo passando por um processo depressivo, que elas se coloquem em algum tipo de trabalho, de assistência social, ou o que for, para que elas possam ver realidades muito mais difíceis do que a dela, para que ela possa, talvez, começar a dar mais valor para as coisas que ela tem. Muitas vezes, também, outra forma é através da doença, né? A doença vem, às vezes, para ensinar a gente algumas coisas e tirar de um ciclo vicioso, né? Que a gente se coloca ao longo da existência. Enfim, Deus nos dá muitas coisas ao longo da nossa vida. A nossa vida ela é feita de coisas materiais e imateriais que chegam até nós de diversas formas, mas sempre para nos lembrar que tem alguém cuidando da gente, tem alguém pensando em nós, tem alguém por trás de tudo vida no nosso momento. E cada vez mais tem sido difícil a gente caminhar sem acreditar em alguma coisa superior, sabe? Até aqueles que são mais céticos, eles estão buscando de alguma forma se conectar com essa potencialidade divina que cerca a nossa existência para que as coisas façam mais sentido, seja na dor ou na alegria. E para a gente que se reúne aqui todo domingo buscando um pouquinho nesse contato com a espiritualidade, com esse contato com as coisas que são tão positivas, né? Que nos fazem tão bem, que traz um pouco de acalento para os nossos corações, eu acho que a gente está buscando fortalecer isso em nós, juntos. E quem sabe cada um de nós possa, ao longo da semana, reproduzir isso um pouquinho, levando essa luz, esse calorzinho, né, que a gente consegue produzir aqui nos nossos encontros, para outros corações que estão próximos aos nossos. E isso eu acho que é fazer aumentar essas bênçãos que a gente ganha ao longo da nossa existência. Isso é compartilhar o que a gente já tem aprendido e o que a gente já tem evoluído em nós, né? Finalizando aqui, gente, tem uma partezinha que eles falam o seguinte: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repeles a doutrina espírita, como uma obra do demônio. Abre os ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para seu fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem. Não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas. A mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. Abre, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, vos convida a convidá-la. Desculpa. Aqueles que a plantou, que foi Jesus, né? Vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vos-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não escolheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores, enfileireis entre eles. Errei. Há assambarcadores do pão de vida como usar, frequentemente para o pão material. Não os enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduzi-os sobre os ramos da árvore e divide com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Ô, gente, isso foi Simeão que falou em Bordeaux, 1863, um ano depois da mensagem anterior. Então, para finalizar, é bem isso que a gente estava falando, né? É nós sermos os jardineiros dessa obra divina, tipo, cultivar, pegar aquela terra que a gente recebeu fértil, pegar todos esses ensinamentos que já foram deixados na época de Cristo e multiplicar isso, auxiliando a quem está ao nosso redor e nos auxiliando também nesse crescimento individual de vida, nessa busca incessante, né? Por sermos luz, por sermos seres mais humanos, mais conscientes das nossas limitações, mas além de estar conscientes das limitações, trabalhando nelas, né? Para melhorá-las em cada momento da nossa vida. Dividindo tudo isso, abrindo os nossos corações. Nessa sociedade que está tão sedenta de carinho, de atenção, de compartilhamento de afeto. Nessa sociedade que busca se entender no meio de tanto caos, mas que, de alguma forma, sabe que tudo isso vai passar, sabe que isso tudo é uma necessidade de evolução. E já estava dito que iria acontecer, já estava dito que nós passaríamos por todas essas turbulências. E unidos a gente vai conseguir, né?
A gente está aqui junto para isso. Basta não agirmos, na verdade, como crianças que insistem em ver o lado ruim das coisas o tempo todo. Sermos aqueles cegos espirituais que se negam a aceitar que a fé é a única coisa que pode nos mover dessa paralisia que a gente se encontra talvez há tantas e tantas reencarnações, né? Então é um pouquinho disso. Para a gente que se encontrou hoje aqui, para fazer esse evangelho. Vamos iniciar a semana tirando todo o pessimismo das nossas relações, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Vamos acreditar e ter certeza de que tudo vai dar certo, né? Vamos nos comprometer a acordar amanhã de manhã e antes de colocar o pé no chão, ao abrir o olho, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Desconectando com essa potencialidade divina que vibra dentro de nós e que está disponível aí de graça, só exigindo que a gente se conecte e que a gente faça diferente, ok? Vamos fazer a prece então, e depois quem colocou o copo de água pode beber. Vamos lá, fechando os olhos, buscando através da respiração consciente, percebendo o nosso corpo, a nossa presença neste momento, sentindo todas as energias que vibram ao nosso redor, percebendo que não só a nossa fala, os nossos pensamentos, mas também os nossos sentimentos interagem com o meio onde estamos, convivendo diariamente, seja em nossos lares, nos ambientes de trabalho, nas relações que nós construímos por onde passamos. Que possamos ser luz, luz intensa e verdadeira, não para ofuscar, luz para iluminar, luz para ser farol, luz para abrir um clarão na escuridão, para auxiliar no nosso caminho e no caminho daqueles que estão ao nosso redor, nos beneficiando e compartilhando de todas as bênçãos que a espiritualidade amiga coloca à nossa frente, diante de cada obstáculo, diante de cada dificuldade, que nos faz entender que somos seres em evolução, caminhando para uma experiência libertadora de vida, de existência, de refazimento. Agradecemos a Deus e a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade. E rogamos ao Pai que esteja sempre conosco, que não nos falte a capacidade de sentir o seu amor em todos os momentos. Que assim seja. Um beijo para todo mundo, boa semana e até domingo que vem. Me senti o Faustão agora. Até o domingo que vem. Tchau.